Vamos conhecer o Mosteiro São Bento, que fica na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, e também o restaurante monástico, que fica na mesma propriedade, mas no portão ao lado da entrada do mosteiro, e também outros lugarzinhos que a gente passou durante esse domingo agradável que foi lá em Vinhedo. Há lugares no mundo que parecem imunes à velocidade do tempo e às modificações que acontecem ao nosso redor. Dentro dos portões do Mosteiro São Bento e também do restaurante monástico, que fica ali ao lado, a gente tem essa impressão de que a gente está num lugar tão diferente que até o ar muda. Apesar de ficar numa região que é no meio da cidade, o Mosteiro São Bento ele fica numa parte mais alta, tanto que a gente consegue ter, no caminho subindo até lá, uma vista bem bonita da cidade de Vinhedo. Inclusive a rua, o final dela dá direto para o Cristo Redentor, que tem um lá em Vinhedo com uma vista bem bonita também. O Mosteiro São Bento carrega uma força e uma história bem peculiares, além da própria arquitetura do local, que ela não é clássica e sim brutalista, e nos convida a adentrar aquele mistério tanto dos seus corredores quanto de toda a crença que nos rodeia. Houve, tempos atrás, uma diáspora beneditina da cidade de Santos até a cidade de Vinhedo, que é onde tudo começa. Então, lá na cidade de Santos, os monges beneditinos ergueram seu mosteiro original ainda no século XVII. Durante os séculos, eles fizeram parte daquela paisagem e daquela comunidade no litoral de São Paulo. No entanto, no século XX, trouxe tempos difíceis. Após severas perseguições políticas, conflitos locais e pressões que tornaram a vida monástica inviável no litoral de São Paulo, os monges precisaram tomar uma decisão difícil. Abandonar seu lar histórico lá na cidade de Santos, eles adquiriram as terras da antiga Fazenda Boa Vista, em Vinhedo, São Paulo. Deixaram séculos de história para trás para recomeçar do zero. Anos mais tarde, na década de 60, a comunidade recebeu reforço da chegada de monges vindo dos Estados Unidos. Eu não fazia ideia disso até ler sobre essa informação. E olhem só, foi essa união que consolidou o mosteiro e trouxe uma rica troca cultural, integrando Vinhedo à congregação beneditina cassinense americana. Além de toda essa história do começo do Mosteiro São Bento na cidade de Vinhedo, a gente tem também algo que impacta os olhos quando a gente entra. Por vezes, quando a gente pensa num mosteiro tradicional, a gente pode imaginar arcos, abóbodas, pedras escuras e não uma construção mais retilínea feita com muros de concreto. São grandes volumes geométricos e paredes imensas de concreto armado exposto. No espaço tem grandes joias da arquitetura brutalista sacra no Brasil. Ele foi projetado e construído entre as décadas de 1965 e 1988 pelo renomado arquiteto Hans Bros. Ele, que nasceu na antiga Tchecoslováquia, trouxe a sua bagagem europeia para o modernismo brasileiro e ele compreendia o espaço sagrado de uma forma profunda. O brutalismo, termo que vem do francês béton brut, concreto bruto, ele não foi escolhido por estar na moda, mas pelo seu significado. Na visão do arquiteto, o concreto aparente carrega a virtude da honestidade. Ele não se esconde atrás de rebocos. Ele exibe as suas marcas, a sua textura e as suas imperfeições para todo mundo que olha. As aberturas e frestas são estrategicamente desenhadas de modo a filtrarem a luz do sol. Então, a intenção dele é fazer com que a luz mude o desenho ao longo do dia, transformando a própria natureza externa numa decoração do templo. A intenção, ao que parece, é que essa arquitetura não é para ela competir com o divino, mas sim para ela mostrar todo o seu essencial, toda a sua imperfeição e se integrar de modo divino e silencioso com o seu entorno. A gente pode ter diversas interpretações sobre a arquitetura, o modo como a gente reverencia o divino, mas essa foi a leitura de Hans Bros, e é isso que torna o Mosteiro de São Bento também tão memorável aos nossos olhos e a nossa até mesmo referência na hora que a gente vai comparar com outras construções que a gente tem ao redor do mundo. Tem um canal no YouTube que chama São Paulo nas Alturas, que eu acho muitíssimo interessante e inteligente, que é do jornalista e escritor Raul Juste Lores. Ele é especializado em arquitetura, urbanismo e mobilidade urbana. Então ele traz vídeos interessantíssimos, eu sinto que sempre aprendo muito com ele, fica até a indicação aqui. E foi lá no canal dele que eu ouvi falar pela primeira vez sobre a construção, essa escolha arquitetônica feita para o Mosteiro São Bento. Outra informação interessante é que lá no Mosteiro São Bento moram uns monges que seguem toda a tradição beneditina, tanto na sua rotina, quanto até mesmo nos produtos que a gente encontra, por exemplo, lá no restaurante monástico, como essas geleias, que foram feitas pelos monges do mosteiro.
e até mesmo essas cervejas, a Weiss e essa Lager. Eu, como amante de cerveja artesanal, achei super interessante. Acabei não comprando porque eu tô num momento assim mais saudável da minha alimentação, mas fica a dica aqui para quem se interessar, porque eu achei que é uma aquisição bem interessante. Lá no Mosteiro São Bento também tem um café que os nossos amigos foram, falaram que é muito bom. Infelizmente a gente foi num domingo, estava fechado, mas a gente conseguiu conhecer todo o restante ali desse santuário tão bonito. A gente tem a igreja, então, toda nessa arquitetura brutalista, minimalista até. Em vez de bancos, né, que a gente costuma encontrar nas igrejas tradicionais, nós encontramos cadeiras individuais. Temos a imagem também de São José, a Virgem Maria e o Menino Jesus, ainda criança, muito bonitas e bem feitas. Temos em seguida a estátua de São Bento. Estou aqui hoje também nesse vídeo com a minha medalhinha aqui de São Bento. Não comprei lá porque eu já usava ela anteriormente. Aproveitando para contar, também estou aqui. O colar, a correntinha, foi um presente da minha sócia. E esse pingente de crucifixo, ele era da relojoalheria do meu avô. Fiquei com pouquíssimas peças, mas essa daqui é uma delas que eu guardo com muito carinho. Eu quis ficar com poucas, porém boas, para usar sempre comigo. Só a título de curiosidade. Lá também, dentro da igreja, a gente tem esse órgão lindíssimo. Fiquei com muita vontade de ir lá assistir uma missa, para sentir também toda essa diferença, toda essa aura de vivenciar uma missa lá no Mosteiro São Bento. E agora comentando sobre o espaço do restaurante monástico, é um lugar lindíssimo. A primeira vez que eu fui para o restaurante, não para o mosteiro. É a segunda vez que eu vou lá. E logo na primeira vez, a grande impressão é de um lugar assim, de uma extrema paz, de um lugar que convida a gente a desacelerar na hora, a pegar aquele monte de pensamento intrusivo da nossa cabeça, colocar pro lado de fora dos portões e viver aquele espaço que ele é tão gostoso. Foi bem interessante porque eu tive duas vivências nesse espaço externo que é onde fica o restaurante monástico e também o mosteiro. A primeira vez estava um dia super frio e nublado. Estamos em junho aqui em São Paulo, então tava um frio, zero sol. E foi assim aquele lugar que você pode aproveitar esse friozinho para andar bastante. Foi nesse dia que a gente encontrou os animais ali perto do bosque, onde foi possível também entrar na pequena capela que estava aberta nesse dia, também seguindo uma decoração mais minimalista. Da segunda vez estava um sol, um calor, bem atípicos do mês de junho. Estava muito gostoso para a gente ver todas as cores realçadas daquele local, que tem uma natureza muito abundante, além de ter as construções da hospedagem, que é o Espaço Siloé. Fomos ali para almoçar. A gente sabe que durante a semana a comida é por quilo, mas aos finais de semana é buffet livre. Agora, em 2026, a gente pagou R$ 89,00 por pessoa e o buffet é maravilhoso. A gente comeu super bem na primeira vez, tanto que uma semana depois a gente quis ir lá de novo. Eu não filmei a parte do restaurante porque estava bem cheio e eu quis preservar a intimidade das pessoas que estavam ali. Deixei algumas fotos só para dar vontade em quem quiser ir também. E aí depois de saindo de lá, dessa vez a gente não passou no Cristo Redentor porque estava muito calor, mas é uma parada bem gostosa assim para quem estiver por lá. A título de curiosidade, para quem estiver em Vinhedo e quiser fazer esse roteiro. Saindo do Mosteiro São Bento e virando à esquerda, se você subir a rua, você chega no Bar Lodge. É um lugar meio country americano, digamos assim, mas é um lugar super agradável, que eu fui com a minha sócia algumas vezes, fui com meu namorado também, com alguns amigos. A gente adorou. É um local que, ao meu ver, eu acho ele mais agradável para ir no frio, porque ele tem bastante madeira, a comida ela é mais cozy, mais aconchegante, então ela combina bastante assim com um clima mais frio, mas também eu já fui lá no verão e é um local muito agradável, dá para você passar várias horas ali, tem diversos ambientes no local, tem a parte do restaurante, a parte dos lanches e recentemente eles abriram o Candy Bar, que é a loja de doces que parece aquele joguinho do Candy Crush, muito legal. Foi lá também na parte da varanda do Candy Bar que eu e a Indy, minha sócia, a gente gravou esse vídeo aqui, em que a gente falou sobre sucesso. A gente quis falar sobre sucesso profissional num local como esse, porque para nós, sucesso profissional e pessoal tá tudo ligado e a gente pode desfrutar de uma vida com qualidade, nos moldes um pouco diferentes dos convencionais,
que o mercado dita pra nós, e sim a gente quis seguir muito o que nosso coração dita pra nós. É por isso que eu estou citando isso aqui, nesse vídeo em que eu comento também sobre o Mosteiro São Bento, porque essa parte espiritual e de paz com nós mesmos está, ao meu ver, tudo ligado. E aí depois desse roteiro, pra finalizar, a gente foi numa gelateria porque a gente tinha voucher do gelato de lá que nós ganhamos no Dia dos Namorados, então a gente aproveitou pra pegar o nosso gelato, o nosso cafezinho expresso pós-almoço, já que o café do Mosteiro São Bento infelizmente estava fechado. Eu peguei um sorvete de pistache, meu namorado pegou um sorvete de latte barra chocolate laca. Eu comecei esse vídeo, na verdade, com o intuito de falar somente sobre o Mosteiro São Bento e o restaurante monástico. Acabou virando um mini roteirozinho de passeio em Vinhedo com outros locais, mas eu achei que vale a pena comentar porque é uma cidade deliciosa que eu espero que vocês consigam aproveitar também. Se você conhece um desses locais, me conta, se ficou com vontade de conhecer também. E um beijo, até a próxima!